Salve galera Tricolor Talk, salve a galera Tricolor on the Rock, Vitor aqui, mais uma do quadro Raio X barra Scout. Hoje para falar de Paul Fernandes. Noticia-se aí que o São Paulo, supostamente por pedido do técnico Luiz Zubeldia, está aí negociando com o Boca Juniors por Paul Fernandes. Paul Fernandes, argentino, 32, quase 33 anos de idade, primeiro, segundo volante, atualmente jogando no Boca Juniors da Argentina. Vamos ver aí se o São Paulo está entrando numa roubada ou fazendo um bom negócio e agregando qualidade para o seu elenco. O Fernandes atualmente joga com a número 8, como eu já disse, é primeiro e segundo volante, né? Atualmente com 32 anos, mas faz aniversário aí em outubro, então já podemos considerar, pela proximidade, até um jogador de 33 anos. Foi revelado pelo próprio Boca Juniors, rodou ali um pouco na Argentina, sobretudo no Godoy Cruz e no Rosário Central. Depois foi para o México, pelo Cruz Azul, parece ter vivido o melhor momento da carreira. E 2, 3 anos atrás retornou para o próprio Boca Juniors, onde se tornou um jogador importante, por vezes até ele capitaneia o time, então é no mínimo um jogador acostumado com pressão. Característica: é um jogador, é um primeiro volante ali, é um jogador muito mais de destruição no meio de campo, só que tem um bom passe de bola. Apesar de não ser aquele cara, é um cara para playmaking, né? O que isso quer dizer? É um cara que constrói jogo, te ajuda na construção, mas não é aquele cara da bola enfiada, do passe quebra-linha, do passe genial que vai deixar o cara na cara do gol, etc e tal. No Boca Juniors, ao que parece, ele atuou mais de primeiro volante. Se você pegar vídeos aí na internet, né, a gente vai deixar um aqui na descrição do vídeo para vocês, quem tem curiosidade, ver como joga. Tem muitos lances do Cruz Azul com o Paul Fernandes mais jovem, com bastante atuação no ataque, chutando muito no gol. Mas na passagem dele pelo Boca Juniors, sobretudo nessa temporada, não é o que a gente vê, né? O Paul Fernandes jogou 22 jogos, titular em 19 deles, com uma média de 75 minutos por jogo. Por acaso, são números muito parecidos com o do Luiz Gustavo nessa temporada. Não fez nenhum gol, também pudera, né? Ele chutou só 2 bolas no gol a temporada inteira e não acertou nenhuma no gol. Deu uma assistência, criou 4 grandes chances de gol. Tem um número ali e tem uma média de 0,5 key passes por jogo, ou seja, a cada 2 jogos ele ali dá aquele passe que permite alguém começar a construir uma jogada perigosa, uma jogada de gol. Ele criou só uma grande chance, tá? Correção. Deu 2 chutes no gol, como eu já disse. Os números defensivos, aí sim a gente tem um jogador que tem números até relevantes. Tem uma média de 1,5 interceptações por jogo, 1,7 desarmes e é driblado 0,9 vezes por jogo. Uma coisa interessante é que, apesar desses números que mostram um jogador muito pouco participativo no momento ofensivo do time e um volante mais defensivo ali, mais construtor, os números da carreira dele são bons. Se fosse contratado, inclusive o volante mais ofensivo na carreira que a gente teve no São Paulo. Né? Em 374 jogos que ele jogou, marcou 28 gols e deu 26 assistências, que leva aí a uma média de 0,14 por participações de gol por jogo, que supera o próprio Luiz Gustavo, que, como eu disse, tem números muito parecidos. A título de comparação, Luiz Gustavo, nos 22 jogos, tem 0,4 key passes, né? Uma média de 0,9 interceptação por jogo e 1,3 desarme, sendo driblado 0,6 vezes por jogo. O Pablo Maia tem números similares, dá um pouco mais de key passes, tem uma média de 0,6,
chuta muito mais no gol, isso aí os dois, né? O Luiz Gustavo tem uma média de 1,3 chutes por jogo e costuma acertar 43% deles no gol. O Pablo Maia acerta 39% e tem uma média de 1,6 chute por jogo. Como eu disse, o Paul Fernandes não tem isso, mas se você vê o número dele, os vídeos dele, principalmente pelo Cruz Azul, com a camisa do Cruz Azul, é um jogador que vai para frente, etc e tal, mas não é o que a gente vê no Boca, onde ele é escalado mais como primeiro volante, onde ele é um cara mais que te ajuda na construção, ele é aquele passe de segurança para distribuir o jogo para uma das laterais e tal, e raramente tenta um passe mais vertical. Mas é um jogador muito seguro. Tanto que, diferente do Luiz Gustavo, que já cometeu 3 erros que permitiram finalizações, e do Pablo Maia, que já cometeu 2, Paul Fernandes, nessa temporada inteira, pelo Boca Juniors, não cometeu nenhum desses erros. Nem cometeu pênaltis. Então, ali a gente vê que é um jogador com bastante segurança defensiva, né? E com característica bastante similar ali à do Luiz Gustavo. Tomando o Luiz Gustavo, que é atualmente nosso primeiro volante, como referência, o Luiz Gustavo é um jogador mais forte, com melhor jogo aéreo, tá? O Pablo Maia também é mais forte, só que o Paul Fernandes, apesar de ser um jogador de marcação, ele é um jogador com mais mobilidade, pelo que eu vi pelo que eu já vi dele no Boca Juniors, em jogos que eu acompanhei por acaso, do que eu vi de alguns vídeos. Ou seja, Pablo Maia tem mais mobilidade e é um jogador, mas muito mais é um jogador de bote. Ele vai à caça do atacante tentando tomar essa bola. Enquanto o Luiz Gustavo é um jogador que guarda mais posição, Paul Fernandes ali seria meio que uma fusão dos dois. Só que é um jogador que marca mais a linha de passe, o que explica um número muito grande de interceptações dele. Só que, se repetir o que fez no Boca Juniors, é um jogador muito mais de passe, te ajudando na construção de jogo, ou seja, é o passe que deixa alguém em condição, é o passe que deixa alguém em condição de dar o passe para você começar a construir ali uma jogada que vai gerar uma pré-assistência, que vai gerar até uma assistência, etc e tal, né? Veja que, por exemplo, Pablo Maia já criou 5 grandes chances, é um jogador um pouquinho mais vertical. O Luiz Gustavo, apesar dos 3 gols, uma só chance de gol criada, ou seja, ele é mais parecido, até pela idade, eu acho, com o próprio Luiz Gustavo, mas um pouco mais de mobilidade e menos presença ofensiva. O Luiz Gustavo faz muito movimento de vertical para esperar uma bola ali na entrada da área para finalizar. Paul Fernandes, pelo que eu vi no Boca Juniors, não faz isso. Então é um jogador que meio que guarda a posição, sai à caça para dar bote também, mas não muito, e marca muito bem a linha de passe, certo? Então, não se enganem, a gente está contratando um bom jogador, mas não é um jogador, se estivermos contratando, estamos contratando um bom jogador, mas não é um excepcional. Tanto é que ele ganha espaço quando o Boca se desfaz de muita gente e dizem que esse é um dos piores Bocas dos últimos anos e é onde ele ganhou espaço, tá? Mas não é um jogador desprezível, não é um jogador ruim, é um bom jogador, mas que não vai mudar o patamar de São Paulo. É um bom volante que vai fazer o seu ali, vai ajudar o São Paulo, sobretudo na saída de bola e na construção de jogo, mas não esperem dele um volante ali para resolver jogo, para dar passe de gol, etc e tal. É um jogador firme na marcação, mas ali eu acho que coadjuvante. Não é um cara ali para chamar a responsabilidade e tudo mais. Mas, na minha visão, é sim um bom jogador com uma característica de jogo que interessa ao São Paulo e que o São Paulo hoje está defasado, porque, né, se você não considera os volantes que acabaram de chegar, que ninguém sabe se fica ou não, porque já tem um histórico meio ruim no Morumbi, hoje a gente tem o Pablo Maia contundido e o Luiz Gustavo para a posição de primeiro volante. E é isso que nós temos.
Se você desconsidera a base, Lisieiro e Jackson Mendes, é isso que nós temos no elenco. Então, sim, seria um jogador que chegaria ali para compor bem o elenco. Eu traria, se fosse ali, se eu fosse o diretor de futebol de São Paulo, não. Por quê? Não é um jogador que vai sair barato, tá? O São Paulo vai ter que ou se desfazer de um valor financeiro ou se desfazer de um jogador que é interessante e mais jovem, que é o Galopo. Dizem aí que rolaria uma troca dele com o Galopo. Eu acho que o São Paulo tá perdendo dinheiro. Se for ele pelo Galopo mais um troco aí, talvez possa ser financeiramente um bom negócio, mas nós temos que considerar. Estamos trazendo mais um jogador de 33 anos, ou seja, que caminha para o final da carreira para o elenco, e é um elenco que já tem muitos jogadores ali chegando ou passando dos 30 anos. Então, por isso é um negócio que eu vejo com reservas. Eu acho que dependendo do quanto custar em termos objetivos ou subjetivos, aí o Paul Fernandes, seria melhor para o São Paulo até negociar um jogador, sim, e fazer um investimento num volante mais barato, que possa entregar parecido. Existem, porque, convenhamos, o Paul Fernandes, apesar de eu ter dito, é um bom jogador, etc e tal, em números, ele não é melhor que o Thiago Mendes. E o Thiago Mendes, pela idade, por custo, eu já tinha reservas com a contratação. Então, é um jogador interessante, sim, para uma emergência, para um plano B, para um plano C. Não tem outro, não conseguiu fazer negócio com um volante mais jovem, etc e tal. É uma opção, mas não seria jamais a minha primeira e única opção. Sobretudo por causa da idade, também sobretudo por ser um jogador que o São Paulo está trazendo, mas é o jogador ali de prateleira que o São Paulo já tem, entendeu? Não é um cara para, tipo, chegar, ser dono da posição, comandar o meio de campo do São Paulo, ser um cérebro pensante ali, não é esse jogador. É um Luiz Gustavo com uma característica um pouquinho diferente, entendeu? Então fiquem aí atentos, curtam o vídeo, comentem o que vocês pensam nessa contratação e fiquem espertos porque a gente vai lançar, já que o São Paulo parece não fazer scout, fazemos nós. Então fiquem espertos aí para novidades sobre scout nesse quadro. E vamos São Paulo!